O conhecimento infinito de Deus é o consolo nosso. Sabe por quê? Porque ainda que nós tenhamos os nossos inimigos ao nosso encalço, Deus, Ele vê todas as armações dos inimigos contra Sião, diz a Bíblia, e pode frustrá-las completamente. O conhecimento de Deus é infinito e nos proporciona essa graça maravilhosa. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Os irmãos que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primeira Samuel 16, 7. Que diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei. Pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Amém? Eu vou repetir a última parte desse versículo. Pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Amém? Os irmãos podem tomar seu assento. Meus amados irmãos, eu quero falar nesta noite sobre uma palavra que nos traz também conforto, sem dúvida. Eu quero falar sobre o conhecimento de Deus. E uma pergunta retórica: o conhecimento de Deus é infinito? Amém? Você pode tirar sua conclusão agora e até o final você pode avaliá-la. O conhecimento de Deus é infinito? Meus irmãos, o homem julga o coração pelas ações, mas Deus julga as ações pelo coração. Amém? O homem olha exteriormente e fala: poxa, aquela pessoa é uma pessoa boa, uma pessoa que ajuda e tal. Mas somente Deus pode saber realmente quais são as intenções no coração daquela pessoa. Se ele está procurando vanglória ou qualquer outro tipo de coisa semelhante. O homem julga o coração pelas ações, mas Deus julga as ações pelo coração. Mas se o coração ele for sincero, Deus sem dúvida ele vai ver a sua fé e ajudará naquilo que você tiver em falta. O Senhor aqui ele dá uma lição importante para Samuel e posteriormente para todos os homens. Porque Samuel olhou a aparência do irmão de Davi, mas Deus escolheu Davi por causa do coração de Davi. Eu quero que os irmãos saibam que nós temos um Deus e servimos um Deus que tudo sabe, que tudo conhece. Ele prescruta os mais íntimos segredos da nossa alma. A Bíblia diz que o rei Asa,
ele teve as suas manchas, mas o seu coração era reto diante de Deus. Diz a Bíblia: porém, os lugares altos não foram retirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Apesar das falhas de Asa, mas ele tinha um coração perfeito. Apesar das falhas de Davi, ele era sincero. Sincero em tudo quanto fazia. E a sinceridade, meus irmãos, a sinceridade em um cristão, como diziam os antigos puritanos, é como a castidade em uma esposa. Deus, ele é onisciente, e o seu olhar, ele enxerga o coração do homem. Por isso nós devemos usar o cinto da verdade e nunca devemos retirá-lo. O nosso Deus é um Deus de conhecimento infinito. O que vocês acham? O nosso Deus é um Deus de conhecimento infinito? Se sim, com certeza o conhecimento infinito de Deus, ele dá consolo aos santos. Por quê? Porque no caso da devoção particular, nós devemos saber que o cristão, ele deve separar o seu momento com Deus, o seu momento devocional com o Senhor. Porque Deus, ele contempla esses momentos tão especiais. Então, se o conhecimento de Deus é infinito, ele tem conhecimento e ciência de tudo quanto você tem feito. E principalmente todas as vezes que você se separa para poder falar e conversar com Ele. Dá para você imaginar um Deus que está ciente em cada bom pensamento nosso e mal também? Olha só o que está escrito no último livro do profeta Malaquias 3,16 diz assim: então aqueles que temeram o Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um livro de lembranças foi escrito diante dele, para que os que temeram o Senhor e para que os que pensaram no seu nome. Então, meus irmãos, é muito importante nós sabermos que o nosso Deus, tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você fala, o pensamento, a grandeza de Deus é infinita para contemplar simultaneamente todas as coisas. Se você é um servo de Deus que ora e busca ao Senhor, você faz muito bem. Se você dedica a sua vida ao Senhor devocionalmente, você está agindo corretamente. Mas nós temos que buscar o Senhor e termos realmente vida. Porque aqueles que não buscam o Senhor, mas têm apenas uma religião aparente, esses têm nome que é vivo, mas estão mortos. E através das nossas orações nós somos atendidos. Através dos nossos clamores nós somos alcançados. E quando nós buscamos, nós encontramos. Agora é muito importante que nós entendamos que nós devemos aguar a semente da nossa oração com lágrimas. Amém? Como que está o seu coração? Ele palpita na presença de Deus? Há uma pulsação forte por Ele? Há um entusiasmo santo a se apresentar diante do Todo-Poderoso? Quanto tempo tem que você não chora na presença de Deus? Mas há necessidade disso? Será que existe realmente essa necessidade? Vamos ver o que a Bíblia diz. Salmo 56, 8, a Bíblia diz da seguinte forma:
Tu contas minhas perambulações, põe as minhas lágrimas no teu frasco, não estão elas no teu livro? Amém, pessoal? Olha só que forte. Tu contas as minhas perambulações, põe as minhas lágrimas num frasco e não estão elas no teu livro? Ou seja, cada lágrima do santo é guardada no frasco santo de Deus. E as suas palavras são catalogadas, escritas no livro do Deus Todo-Poderoso. Há orações que são eternas, não tenha dúvida. Por isso é muito importante nós, quando apresentarmos diante desse Deus poderoso e maravilhoso, devemos apresentarmos sim com o coração verdadeiro e buscarmos a Deus de todo o nosso coração, em espírito e em verdade. Amém? A infinitude do conhecimento de Deus é um consolo, no caso dos santos não terem conhecimento claro de si mesmos. Eu queria falar um pouco mais sobre isso, mas você pode ouvir a mensagem que foi pregada na sexta-feira pela Camila. Porque pouquíssimas pessoas conhecem a si mesmos. Mas aqueles que realmente conhecem o Deus Todo-Poderoso, ele tem uma visão clara de si mesmos. Deus, ele vê coisas boas em seu povo. Eu já vi pessoas que vivem num conflito interno, medonho, apesar de terem o conhecimento da graça de Deus, apesar de ter sido alcançados pela misericórdia do Altíssimo, mas não se consideram pessoas aptas para herdar tudo aquilo que Deus ele prometeu para os seus santos, porque se veem como grandes pecadores e grandes transgressores, a ponto de não se perdoarem por aquilo que fizeram. Mas eu quero que os irmãos entendam que Deus ele vê as coisas boas em seu povo, mesmo quando ele não pode ver nada de bom ou de bem em si mesmo. Embora condenados por si mesmos, Deus ele nos concede absorção. Amém? Absorção. Por isso, essa é a joia da coroa de Deus e é o presente que Deus ele tem nos dado. Eu não sei como tem sido a sua vida, como foi o início, quais são as coisas terríveis e abomináveis que você já fez debaixo desse céu, mas eu quero dizer para você que o amor de Deus ele vai além de todas as coisas. Ele pode perdoar você de todos os seus pecados. Você tem que aceitar a graça de Deus e reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. Não sou eu que digo, mas o próprio Senhor mesmo, Ele afirma categoricamente, afirmando que sem mim nada podeis fazer. Amém, pessoal? E uma pergunta que Camila fez na mensagem da sexta, ela fez uma pergunta retórica e disse: você sabe quem é tu? É interessante, você vê lá a mensagem. Boa. Eu sou um pecador arrependido. E você? Amém? Eu quero meditar em outro ponto. A infinitude do conhecimento de Deus é um consolo com respeito às injúrias que passamos. Às vezes você está passando por problemas terríveis de injúria, perseguição, calúnia. Quem nunca passou por isso? Se o próprio Senhor Jesus ele foi acusado injustamente de beberrão e comilão, foi acusado pelos seus algozes que ele era um bruxo, filho de Beuzebu. E nós, do lado de cá desta vida, como dizia Thomas Watson, o verdadeiro purgatório para os santos é nesta vida, mas o consolo deles é que Deus ele vê
o que se faz de errado com seus filhos. Tudo que fazem contra nós, todas as perseguições, todas as artimanhas e armas desonestas que utilizam contra nós, com certeza eles colherão, e não será pouco o seu salário da iniquidade. Os crentes são partes do corpo místico de Cristo. Por isso, meus irmãos, a cada gota de sangue derramado de um santo de Deus, Deus ele acrescenta também uma gota da sua ira sobre esse indivíduo. Eu fico imaginando como que imperadores devem estar sofrendo agora, se não se arrependeram. Quantos imperadores? Eu fico imaginando Nero. Que sofrimento terrível. Quanto sangue derramado injustamente. Quantas pessoas mortas, assassinadas. Mas Deus, a Bíblia diz que Ele punirá todos os seus inimigos e todos os seus adversários. Pastor, mas o Deus da Bíblia não é um Deus de amor? Sem dúvida. Mas a Bíblia afirma que Ele também é um Deus justo, é um Deus de justiça. Ele é um Deus de amor, mas Ele também é fogo destruidor. E a Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão deste Deus. Você pode escapar da mão do demônio, de acordo com o propósito da eternidade. Você pode até escapar da morte. Você pode escapar dos seus inimigos ou da justiça do homem. Mas quem vai te proporcionar a oportunidade de você fugir da presença de Deus? Como? Você pode, em vida, afirmar que Deus não existe, mas precisamos de mais fé para ser um ateu do que ser um crente, não tenha dúvida. Mas esses ainda um dia vão ter que se render diante da glória e da grandeza do eterno Deus. Porque neste mundo não há nada simples de se entender. Até as coisas pequenas e tão quase insignificantes são tão complexas para o nosso entendimento que as mentes mais brilhantes ainda não conseguiram detectar causas, fundamentos e efeitos. Mas o conhecimento infinito de Deus dá o consolo da igreja de Deus. Por quê? O conhecimento infinito de Deus é o consolo nosso. Sabe por quê? Porque ainda que nós tenhamos os nossos inimigos ao nosso encalço, Deus, Ele vê todas as armações dos inimigos contra Sião, diz a Bíblia, e pode frustrá-las completamente. O conhecimento de Deus é infinito e nos proporciona essa graça maravilhosa. O inimigo não pode fazer uma coisa sequer sem que Deus ele saiba. Mas nós temos que entender também que o ímpio ele é sutil, porque sem dúvida ele tomou emprestado as habilidades da velha serpente. O inimigo emprestou a eles a sutileza, o engano, a mentira. Mas mesmo sendo perseguido pelos inimigos das trevas ou pelos homens, a instrumentalidade do adversário, mesmo assim o nosso Deus Todo-Poderoso, com seu conhecimento infinito, nos protege de todo o mal. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que o dragão, ele é descrito tendo 7 cabeças. Você já viu isso? O dragão, ele é visto como 7 cabeças.
Apocalipse 12, versículo 3 diz assim: e apareceu outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas sobre as suas cabeças. O que significa isso? Significa que isso serve para mostrar como um trama contra a igreja, as suas artimanhas contra a igreja do Senhor, os seus estratagemas contra o povo de Deus. Mas a Bíblia também, ela afirma, no livro do profeta Zacarias, no livro do profeta Zacarias 3:9 diz assim: observai a pedra que coloquei diante de Josué. Sobre uma pedra estarão 7 olhos. Eis que gravarei a sua inscrição, diz o Senhor dos Exércitos, e removerei a iniquidade daquela terra em um só dia. Ou seja, se o inimigo, ele se declara como nosso perseguidor e nosso algoz, o nosso Deus também é descrito nessa passagem. Ele mostra que Deus vê todas as tramas, e as estratagemas do inimigo contra a nossa vida. E Deus, ele pode agir em qualquer momento quando ele ousar agir de uma forma orgulhosa contra o povo de Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas eu quero dizer para você que nós estamos na mão de um Deus todo-poderoso. Eu quero dizer para você que não tem obra de bruxaria, não tem diabo, não tem Satanás, não tem nada que pode atingir aquele que tem a marca da promessa. Eu quero dizer para você que o teu Deus é um Deus infinito. Mas pastor, infinito? O que é a eternidade de Deus então? O que é a eternidade de Deus? Para isso eu tenho que ler um versículo também. É bom a gente mostrar também na Escritura o que é. A Bíblia diz em Salmos 90:2, diz assim: antes que os montes fossem gerados, ou que tu formasses a terra e o mundo, desde a eternidade e até a eternidade, tu és Deus. Amém? Ou seja, de eternidade e eternidade, Deus é, sempre foi. Tudo cria e Ele nunca foi criado. Eu não entendo isso, nem é para entender. Segundo estudioso, o pai da física, judeu, nascido na Alemanha, nas proximidades, Albert Einstein, segundo estudiosos diziam que ele tinha em torno de 7% de inteligência. Não sei se esse dado ainda está correto, porque as coisas evoluem. A pergunta que eu faço a mim mesmo, se realmente essa pesquisa é verdadeira, se Einstein tinha 7%, alcançou o ápice de 7% de inteligência, não sei como chegaram nisso também, não faço ideia. Eu faço uma pergunta para mim mesmo: aonde que está os 93%? Eu estava estudando sobre o cérebro humano, eu gosto de estudar sobre tudo. Eu estou estudando sobre o cérebro humano, sobre a psique humana também. E eu assisti um cientista falando sobre isso, e eu li a respeito matérias sobre esses assuntos, e eu vi um testemunho de um indivíduo, um americano. Até 42 anos de idade, ele era um homem comum como eu, como você. Um certo dia ele sofreu um acidente. Bateu a cabeça fortemente, foi ao hospital, mas não deu traumatismo nem nada. Voltou para casa. Daquele dia em diante, nunca mais ele foi a mesma pessoa. Ele começou a ver, segundo o relato dele, começou a ver notas musicais quando fechava os olhos.
E de repente ele chegou perto de um piano e parecia que aquilo fazia parte da vida dele a vida toda. E ele pegou e começou a tocar melhor do que qualquer outro profissional. E a vida dele até hoje é fazer apresentações em várias partes do mundo, sem ter feito um curso, sem conhecer notas, sem absolutamente nada. É um mistério muito grande da mente humana. Isso mostra muito bem claro que o nosso Deus, Ele colocou limites no homem. Tem coisas que nós não entendemos. Quem gerou Deus? Como ele foi criado? Irmão, se nós não conseguimos entender até hoje quem foi criado primeiro, o ovo e a galinha, quer dizer, os cristãos eu acho que sabem. Mas isso é debate científico. Durante muito tempo o homem ficou de boca aberta com o macrocosmo. Hoje está de boca aberta com o microcosmo, porque nada nessa vida é simples. Como dizia um dos reformadores, você tentar compreender a essência real divina é um absurdo. O fato dele ser chamado de divindade, Deus, é justamente o motivo de ele não ser compreendido. Por isso, quando nós não entendemos certos pontos de vistas, devemos recolher a nossa insignificância e reconhecer a nossa pequenez e o nosso limite que foi dado pelo próprio Criador. Voltamos ao assunto. O que é a eternidade de Deus? O ser, ele pode ser dividido pelo menos em 3 partes. Primeiro, aquele que tem um começo e terá um fim. O que tem um começo e tem um fim? Os animais. Amém? Uma pessoa me disse uma vez: pastor, será que o meu cachorro não vai ressuscitar também, juntamente comigo? Eu disse: acho que não. Porque se Jesus ele tiver que ressuscitar um cão, eu não sei o que ele vai ter que fazer. Vai ter que fazer vários céus no universo. Eu acho que poder para isso não falta, mas é muito gnu, né? É muito búfalo, muitos leões, muita coisa que tem que levar de novo. Eu acho que ele tem um pacto com a humanidade, com aqueles que têm a sua imagem, a sua semelhança. Aquele que tem um começo e terá um fim, os animais. Segundo, aquele que tem um começo, mas não terá um fim. Quem são eles? Os anjos e os homens. Ainda que o indivíduo vá para o inferno, ainda não é o fim. Você sabia que você é imortal? Você sabia que você tem um tempo limite aqui neste mundo? Mas a sua alma é imortal? A sua alma tem um destino? Eu vou me reencarnar não, pastor? É mais um fato de saber que você é imortal, se você pensa por aí. Mas a Bíblia diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Somos imortais. Terceiro ponto: aquele que não teve início e também não terá fim e nunca terá fim, é o próprio Deus. E é justamente a joia da sua coroa. 1 Timóteo, eu quero ler um texto, um versículo, para corroborar o que eu estou dizendo aqui. Capítulo 1, 17, diz assim: ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra, glória para todos sempre. Amém. Amém? Então o nosso Deus é um Rei eterno, imortal, invisível. O único Deus. Único. Então, meus amados irmãos, Jeová, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Ele compreende o tempo passado, o presente e o futuro.
aquele que é, que era e o que há de vir. Tem mais alguma coisa na Escritura que afirma isso? Sem dúvida. Apocalipse 1:8 diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Então esse é o nosso Deus. Nós não servimos um Deus qualquer, nós servimos um Deus Todo-Poderoso. Amém? Aquele que é, ele subsiste em si mesmo. Aquele que era, antes do tempo havia somente ele. Você pode nascer e morrer sem dar glória a Deus sequer, mas de eternidade a eternidade Deus continua sendo Deus, mesmo sem você, mesmo sem eu. Você pode falar assim: eu vou entrar nesse culto, eu estou indo lá como especulador, porque eu não acredito absolutamente nada que está sendo falado. Você pode entrar e sair da mesma forma que tu entrou. Só quero te dizer que você é um insignificante para Deus, se você não crê nele de todo o coração. Sem você ele continua sendo Deus, sem mim ele continua sendo Deus. Se eu não der glória a Deus, ele continua sendo Deus. Se eu falar assim: não vou pregar mais, eu não quero saber, não vou pregar mais para esse povo, não quero saber mais, Deus fala assim: ele vai lá na Cracolândia, pega um cara, dá uma lavada com o sangue dele e faz dele melhor do que eu, porque ele é Deus. Se faltar homem para falar, Deus ele abre a boca de jumenta. Ele é Deus. Ele é Deus. E nós servimos esse Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz: aquele que há de vir. Nós servimos um Deus grande, maravilhoso. E Ele está nos dando e nos deu o direito da imortalidade, o direito da salvação, o direito da graça maravilhosa. E nós sabemos pela palavra que o seu reino não tem fim, irmãos. Isso é um consolo para nós. Como arrogantes foram os romanos, um reino que perpetuou quase 1000 anos. Os Césares se consideravam como deuses. Os romanos eram arrogantes, acreditavam que eles eram o povo mais importante, mais seleto do mundo. Achavam que talvez o reino deles jamais acabaria. Aonde que está o reino de Gengis Khan? Foi o reino que mais conquistou terra em toda a história. Aonde que está ele? Os seus descendentes? Aonde que está o Império Médio e Persa? Aonde? Aonde que está o Império Grego? Na mão de Filipe, pai de Alexandre. Conquistou o mundo inteiro quase com apenas 33 anos de idade e morreu angustiado por não ter mais terra para conquistar. Aonde que está? Aonde que estão os reinos deste mundo? Os reinos sobem, os reinos descem, mas o reino de Deus permanece para sempre. A autoridade estão lá em cima e estão amanhã embaixo. Deus abate e levanta quem quer. Ele honra quem quer. É Deus que proporciona todas as coisas. Eu achei fantástico a sinceridade daquele homem que foi presidente dos Estados Unidos. Ele disse abertamente: nós não estamos no controle de tudo. Deus permitiu que o diabo falasse. O homem não está no controle de tudo, e não está mesmo. Mas o mundo não está no maligno. Ele está no maligno, mas quem comanda todas as coisas é Deus. O diabo não faz nada sem que Deus autorize. Poder limitado. Tem gente que acha que a luta entre a deidade e o caído, que é Satanás, parece que é uma luta que vai
vai esticando até o segundo tempo, segundo tempo da prorrogação, e de repente ganha. Opa, ufa, ganhamos, glória a Deus. Irmãos, no dia que Deus ele quis expulsar os confederados, adversários, inimigos, que estavam agindo falsamente nas suas mentes e corações, Deus nem do seu trono se levantou. Ele chamou Miguel e falou assim: Miguel, meu filho, espanta essa turma daí, manda tudo embora daqui, porque daqui nunca mais serão. O poder está nas mãos dele. Se Deus quiser derramar unção, a graça dele na vida de um homem, ele faz. Assim como ele dá também autoridade e autorização àqueles que ele escolhe. Eu fico imaginando Satanás querendo tomar o corpo de Moisés. E de repente Miguel ele se apresenta e diz assim: você não tem autoridade legal para possuí-lo. Ele falou assim: então eu vou enfrentá-lo. Eu fico imaginando: Miguel, você me conhece, nós já enfrentamos você antes, você não é páreo para mim. Então, e talvez o diabo arrancou a sua espada e falou: então vamos ao duelo. Eu falei assim: duelo? Essa luta não é minha, é de Jeová sentado no trono. E o meu assunto contigo encerra aqui. O Senhor te repreenda. Ele se retirou. A autoridade, a glória, poder, unção. Isso traz conforto. Isso traz conforto. Nós não podemos ver, podemos sentir. Deus, ele é poderoso. Deus, ele sonda o coração. Samuel olhou para Samar e falou: Samar era um homem de guerra, já pertencente ao exército. Esse aí é o próximo rei, sem dúvida. Deus falou assim: você olha como qualquer um. Aquele que eu escolhi, ele tem um coração verdadeiro. O seu coração é de Deus? Ou você é um covarde? Ou você o trai? Ou você o duvida dele? O seu coração é dele? Deus não exige que você seja perfeito, mas exige que você tenha caráter. Ele não exige a sua perfeição, porque você nunca será. Aqui não, nunca será. Mas tem que ser homens para reconhecer nossas mazelas, olhar para dentro da nossa alma e reconhecer a nossa pequenez. Deus, ele gosta de gente desse tipo. Salomão disse: filho meu, dai-me o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Deus está em busca de pessoas que o amam de verdade. O seu amor para com ele é condicional? O seu amor para com o Senhor é condicional? Está condicionado a alguma coisa aí? Não, se Deus me abençoar, se Deus abrir a porta, se Deus me curar, se Deus fizer, eu sirvo a Ele. Você não é servo dele, você é um impostor. Você é um usurpador. Você não ama Ele, porque a pior coisa que tem é você ser atraído por pessoas que se aproximam de você por aquilo que você tem. Não tem isso? Por causa da influência, por causa do dinheiro. E com Deus não é diferente. Davi, ele tinha um coração voltado para o Deus Todo-Poderoso. Quando Davi, ele cometeu aquele grande pecado. Ele cometeu um grande pecado. E não foi o adultério. Ele cometeu um grande pecado. Ele chamou Joabe, o seu primo, filho de Zeruia, general de exército. Ele falou assim: eu quero que você renumere o povo. Joabe identificou a malignidade do coração de Davi. Qual o problema? Renumerar o povo. Moisés renumerou,
Neemias renumerou, Josué renumerou. Qual o problema? Só que ele estava renumerando o povo por causa da soberba. Joabe tentou orientá-lo. Por que você está fazendo isso? Ele disse: eu não estou te fazendo nenhuma pergunta, eu estou te mandando você fazer. O rei aqui sou eu. Você é apenas um general que pode ser substituído. Tudo bem. O exército de Davi era composto por 800 homens, 800 mil homens que portavam espada. Mais 500 mil homens de Judá. 1 milhão em quê? 300. Um exército fabuloso. De 1 milhão e 300 mil homens, Davi tinha 300 mil homens, o melhor de todos. A tropa de elite de Davi. Nem Roma tinha isso. Era 15 mil pretorianos apenas. Davi tinha 300 mil soldados de ponta. Davi, ele tinha 30 capitães de alto nível, alta patente. Benaia, por exemplo. Benaia, ele trabalhou no reino de Davi e também de Salomão, um homem íntegro, um grande guerreiro. Matou um egípcio de mais de 2 metros de altura com uma lança de ferro, com um pedaço de pau. Ele tomou a lança, com a própria lança o matou. Matou um leão na cova. Eram homens bárbaros. Josebede Bazebede matou 800 homens numa batalha. Eliezer, 600 homens numa batalha, cuja espada grudou na mão. Os 30 homens dele eram os melhores, dos melhores. Quando o exército saía para a batalha, o povo saía para o lado de fora de casa para ver os soldados, os capitães, como no desfile de 7 de setembro aqui no Brasil. Porque os homens eram recondecorados, famosos, valentes. Agora, dos 30, havia o grupo chamado os 3, os melhores de 1 milhão e 300 mil. Dá para você imaginar, hein? E o líder dele se chamava Absai. Só para vocês terem uma ideia quem que eram esses 3 caras. Eu vou deixar vocês procurarem na Bíblia depois. No Google é mais fácil, né? Procurarem lá quem são esses 3. Já preguei sobre esses 3. Davi um dia amanhece e fala assim, vontade, se eu pudesse tomar aquela água lá do poço de Jacó, água fresca que papai tomou. Se eu pudesse. Porque o poço não estava ao alcance dele naquele momento. Estava no território inimigo. Esses 3 irmãos falaram assim, vamos lá honrar um homem. Olharam pro outro e falaram, vamos embora. 3 homens. Entrou no exército, no meio do exército filisteu, matou centenas. Chegou lá, pegou água, encheu a botija e levou até Davi. Chegou perto de Davi e falou assim, majestade, o senhor estava com vontade de tomar água do poço. Aqui está a água. Hein? Já pensou? Qual que foi a atitude de Davi? Ele pegou a água, e entornou ela no chão. E ele falou assim, como que eu poderei tomar a água que poderia ter custado a vida dos meus melhores homens? Essa água eu ofereço ao Deus Todo-Poderoso. Dá para você entender o que é um homem segundo o coração. Mas ele pecou. Ele se ensoberbeceu, na primeiro exemplo que eu dei, e Deus o puniu. Deus, ele sentenciou ele com 3 coisas. Ele falou assim, você pode escolher 3 meses de peste,
ser perseguido pelos seus inimigos durante um tempo. 3 coisas, vou deixar para vocês procurarem. 3 coisas. O que Davi responde? Davi falou assim: Senhor, perdoa o meu pecado. Vocês não entenderam? Ele não pediu a absolvição da condenação, mas ele pediu o perdão. Ele não pediu para Deus afastar a mão da punição, mas pediu perdão por aquilo que ele fez. E foi muito sábio da parte dele, porque removendo o pecado, a sentença era também afastada e removida. Mas mesmo assim 70 mil homens morreram por conta desse erro. Então eu quero dizer para os irmãos que o nosso Deus, ele procura homens sinceros. Deus não está em busca do seu dinheiro. Ele não precisa de nada que nós temos, porque nada que é teu é teu. A inteligência não é tua. Se ele quiser tirar, ele tira. Quantas pessoas sábias, inteligentíssimas, perderam a capacidade cognitiva? É Deus que dá. A grandeza de Deus é infinita. O seu amor é infinito. Por isso, meus irmãos, eu convido você, aqui nessa noite, a magnificar e exaltar Deus no seu coração. Porque o conhecimento de Deus, ele é infinito. Eu fiz essa pergunta retórica no início da mensagem. Agora você pode responder: por que o conhecimento de Deus é infinito? Eu trouxe aqui alguns exemplos, e você pode tirar suas conclusões. O homem julga o coração pelas ações, mas Deus julga as ações pelo coração. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Deus possa nos guardar e que nós possamos crescer em graça, em poder a cada dia. E o nosso Deus é o Deus de verdade. Amém? Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus.